Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Apresentação Júlio Nascimento. Onze horas 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2023. Vamos juntos até meio-dia trazendo muita informação, muito esporte sobre o time do seu coração, sobre tudo que envolve o esporte no Brasil e no mundo. Claro, sempre acompanhando aqui também as principais notícias do esporte da nossa região. E começamos falando de seleção brasileira porque o técnico Carlo Ancelotti evitou falar a respeito de uma possível renovação com o Real Madrid. Com o contrato até junho de 2024, o técnico italiano é dado como certo pela CBF como novo comandante da seleção a partir do ano que vem. Por enquanto, o time verde e amarelo está sendo comandado por Fernando Diniz. O treinador está com 100% de aproveitamento. Em 2 jogos, foram 2 vitórias nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Rodada nada boa para o Guarani. No complemento dos jogos que aconteceram ontem, o Bugre saiu do G4, está na 5ª colocação com 50 pontos. Mas calma, torcedor alviverde, até porque o Guarani tem uma sequência forte contra equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. Provavelmente o técnico Humberto Louser deve ter força máxima para o duelo contra o Novo Horizontino, sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O volante Lucas Araújo, que ficou fora do jogo contra o CRB, está de volta e à disposição do treinador do Guarani. Tênis, o número 1 do ranking mundial, Novak Djokovic, não poupou críticas à ATP, que é a Associação de Tenistas Profissionais. O tenista sérvio reclamou do apoio financeiro dado a jogadores que estão longe da elite do esporte e pediu mudanças. Para Djoko, poucos tenistas têm condições de pagar as despesas necessárias para competir em alto nível. Com arcar com técnicos, viagens e fisioterapeutas, a situação piora sem o apoio das federações dos países. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com Vinícius Moura. Corinthians e Fortaleza irão se enfrentar nesta noite pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida, na Neoquímica Arena, começará às 9h30 da noite. Renato Augusto volta ao time titular do Alvinegro e Marinho inicia a partida pelo Leão do Pici. O São Paulo jogará amanhã em duelo atrasado do Brasileirão. A partida no Morumbi contra o Coritiba será a primeira após a conquista da Copa do Brasil. O Palmeiras reencontrará o Boca Juniors quinta-feira, depois de 5 anos do time chinense eliminar o Alviverde na semifinal da Libertadores. E o Santos deverá manter Marcelo Fernandes no comando do time após o insucesso na tentativa de contratar Fábio Carilli. Basquete masculino, os campeões intercontinentais pelo Franca Basquete devem chegar à cidade do interior paulista hoje à noite. A diretoria do clube e os torcedores prepararam uma festa para receber os responsáveis pelo título inédito. O elenco do técnico Elinho desembarca em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. O grupo saiu de Singapura e fez escala em Doha antes do embarque final no Brasil. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. E a passagem do atacante André pelo estádio Moisés Lucarelli durou pouco mais de 2 meses. A Ponte oficializou a rescisão de contrato com o atacante na noite de ontem. Foram apenas 10 jogos com a camisa da Macaca e 1 gol marcado. Com isso, mais problemas para o técnico pintado montar o ataque da Ponte para o duelo contra o ABC no próximo sábado, no estádio do Frasqueirão, em Natal. André foi embora e Gé está suspenso por conta da expulsão contra o Mirassol. Taekwondo, a atleta Larissa Cardoso, número 1 do ranking nacional, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Internacional President's Cup de Taekwondo, categoria 73 quilos. A competição foi disputada no último final de semana no Rio de Janeiro,
Larissa é a única atleta campineira que está na seleção brasileira. Ele está chegando com destaques da Série B e da Série A, Fábio Scheibe. Um abraço para você. Buenos dias, Fábio Scheibe. Grande abraço, Júlio Nascimento. Um abraço, ouvinte CBN. Jogando fora de casa, o Vasco venceu o América Mineiro no finalzinho do jogo por 1-0. E após mais de 4 meses, deixou a zona de rebaixamento da Série A. O Coelho reclama muito da arbitragem. E pela Série B, no encerramento da 29ª rodada, o Avaí perdeu em casa para o Juventude por 2-0. Resultado bom para a Ponte Preta. E no Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino venceu o Lanterna ABC e segue firme na luta por uma vaga de acesso. Já para o Bugre, os resultados de ontem não foram legais. Com esses placares, o Guarani acabou saindo do G4 e figura na 5ª colocação, viu, Diego? Boa, Fábio Scheibe. E agora os destaques da opinião. Carlos Eduardo de Freitas, um abraço para você. Muito bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Ontem o torcedor Ponte Pretano foi pego de surpresa, né, com a rescisão, com a saída do atacante André. Não que ele tivesse sido um assombro, apesar de ter feito um golaço contra o Vitória, porém pouco ajudou a Ponte nesta trajetória tão complicada que vive a Macaca dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, sendo um pouquinho sarcástico, Júlio Nascimento, e você acho que recebeu aí também, eu achei engraçado até a despedida da Ponte Preta do André, né? Colocaram ali, obrigado, André. Rapaz, eu quase caí da cadeira. Teve um parceiro meu que gritou aos 4 cantos, obrigado por quê? Obrigado por quê? Que situação, hein? Obrigado, que situação, André. Acho Júlio. que é obrigado pelo gol, né? De repente vai lá disputar o gol mais bonito da Série B. Ai, cara, eu vou falar pra você. Tem 2 situações envolvendo a assessoria da Ponte e eles acompanham o nosso programa. E com todo respeito, Paulinho Santana mora lá no meu bairro, Parque da Figueira, sempre eu encontro ali, tomando uma geladinha ali na Baden Powell. Tem o Tiaguinho também, que é nosso parceiro. Agora, tem 2 coisas que me incomodam na Ponte. Essa, obrigado, André, pelo amor de Deus, né? E, infelizmente, né, claro que faz parte também, mas sempre quando falece algum conselheiro e tal, é sempre a mesma frase, sabe? Aquele copia e cola. Eu acho tão frio esse negócio, mas tudo bem, faz parte. Mas essa, obrigado, André, foi sensacional. Situação complicadíssima. E hoje estamos recebendo aqui no CBN Esportes, diretamente de Águas de São Pedro, onde está o nosso news da CBN, nosso caminhão da CBN, com a presença ilustríssima de Marco Guarizo. Tudo bem, Guarizo? Seja muito bem-vindo ao CBN Esportes. Abraço para você, Júlio. Abraço a todos os nossos companheiros do CBN Esportes. Não, ilustre nem tanto, né, mestre? Nem tanto. Mas é um prazer estar aqui com vocês no CBN Esportes. Júlio. É isso, o News Track da CBN está em Águas de São Pedro e o Guarizo vai participar com a gente aqui também, sempre com pitacos relevantes do mundo esportivo. Inclusive tem Libertadores essa semana, né? Ô, Fábio Scheibe, você já revelou seu destino já, Fábio Scheibe, onde você está fazendo aqui na programação ou não? Já, claro. Ontem entrei diretamente do Arena, em frente ao Rio de la Plata. Estou aqui na Argentina para acompanhar essa partida do Palmeiras na quinta-feira. E ontem eu fui numa partida da 2ª divisão da Argentina, viu, Julio? Ah, é? All Boys e Almirante Brown. All Boys? All Boys, né? Então era todo mundo homem, então, todo mundo menino. Que programa, hein? Sensacional. Segunda-feira à noite, 12 graus mais ou menos. Nossa, acompanhando a 2ª divisão argentina ontem, num belo estádio, uma cancha bem aconchegante. Ô, Guarizo, a gente troca esses 38 graus aqui da região de Campinas que marcaram ontem os termômetros pelos 12 graus de Buenos Aires facilmente, né, Guarizo? Não dá para fazer uma média, não, Júlio? Aí deixa eu ver se eu faço a conta aqui. Fica 25, né? 38 mais 12 dividido por 2 é 25, né? Não dá para fazer isso, não? Foi no meu ponto fraco, mas assim, eu concordo contigo. Ali 23, 24, 25 graus. O meio termo é o melhor caminho. Mas tudo bem, Fábio Scheibe está bem agasalhado e a gente fica aqui tomando muita água para se refrescar. Júlio, que nos estádios argentinos liberem algum combustível, né? Que nos estádios brasileiros não podem, né? São Paulo. Fernet. Você acha que não? Tá. Tá desfrutando a vida, né? Fábio Scheibe é um baita aventureiro. É o Álvaro Garneiro da Rádio CBN.
É, perfeito. Perfeita análise, Carlão. Chiquinho Scarpa. É isso, são os destaques aqui do CBN Esportes. Você ouvinte participa também do nosso programa, mande sua mensagem pro YouTube CBN Campinas ou então através do WhatsApp, código de área 19 991869070 991869070. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h15. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Vamos lá então com informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Bem, vamos falar ali da Norte Sul, que tem trânsito intenso sentido Guarani na saída da Avenida Orozimbo Maia por conta de obras no local e mais à frente ali na chegada ao viaduto Laurão. No sentido Taquaral, o motorista reduz a velocidade na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson e também próximo à Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Júlio Prestes agora tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos, motorista segue tranquilo, tanto sentido centro quanto sentido rodovia Dom Pedro. Pela Avenida Orozimbo Maia, motorista perde tempo pela pista da direita, sentido centro, na chegada ali à Avenida Brasil. Pela pista da esquerda, são boas as condições. No sentido oposto, sentido norte-sul, a lentidão na saída da Avenida Anchieta. Pela Avenida Senador Saraiva, trânsito carregado pelas duas pistas, desde a Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales. Júlio. Valeu demais, Thaís, pelas informações aqui no CBN Esportes e até a próxima. Bateria não é tudo igual. Só Eliar tem mais resistência, melhor desempenho e a maior durabilidade. Não tem o que comparar. Só Eliar é excelência de ponta a ponta. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você.
Depois das meninas do Brasil confirmarem a vaga para os Jogos de Paris 2024, chegou a vez dos homens. O pré-olímpico masculino 2023 vai acontecer do dia 30 de setembro até o dia 8 de outubro. O Brasil, que vai jogar no Rio de Janeiro, estreia contra a seleção do Catar, dia 30, sábado, às 10 horas da manhã. Sorte aos homens para que eles também conquistem a vaga para os Jogos Olímpicos em Paris. Onze horas 20 minutos, estamos de volta aqui com CBN Esportes. E agora eu vou acionar aqui o Guilherme Leal, o repórter sem igual, para falar sobre o Jogo da Família, hein? Vem aí a segunda edição do Jogo da Família, Amoroso e Amigos. Quem tem todas as informações é Guilherme Leal. Bom dia para você, Gui. É isso, Júlio. Muito bom dia para você, bom dia aos amigos do CBN Esportes. Aconteceu na manhã desta terça-feira o lançamento aí desses jogos beneficentes. O lançamento foi na sede da Prefeitura de Campinas, contou com a presença dos dois jogadores que dão nome aí a essas partidas, o Márcio Amoroso e o Luiz Fabiano, além do prefeito Dário Saad e de outras autoridades municipais, secretários, vereadores e representantes da mídia campineira. Os jogos, né, já tem data marcada, o primeiro acontece no dia 8 de outubro e esse vai acontecer no campo do Souzas Futebol Clube, lá em Souzas. É um campo neutro aí, né? O horário do jogo, 10 horas da manhã, no domingo, dia 8 de outubro. Nesse dia, o objetivo vai ser arrecadar brinquedos que serão distribuídos para 380 crianças e adolescentes que estão atualmente aí em abrigos do município de Campinas. Esse é o jogo fabuloso, né, do Luiz Fabiano. Já o jogo da família, o jogo do Amoroso e Amigos, vai acontecer no dia 2 de dezembro, às 3 horas da tarde, no estádio do Guarani, o Brinco de Ouro. O foco, inclusive, para esse jogo vai ser a arrecadação de alimentos. Vai ser a segunda vez que esse jogo vai acontecer. Ele aconteceu no ano passado, quando foram arrecadadas mais de 4 toneladas de alimentos. E o objetivo é fazer com que esse número seja superado nesse ano. A prefeitura, na verdade, existe aí a previsão de que além do Amoroso participem aí desse jogo o Zé Roberto, o Fumagalli, o Lugano e o Elano. Tem um tempinho ainda para dezembro, mas ele já está com esses nomes aí em mente. Quanto ao Luiz Fabiano, ele ainda não citou nenhum nome aí para estar no campo com ele. Ele mencionou que vão ser ele, Luiz Fabiano, e mais 10, né, para fazer esse jogo, que para ele vai ser carregado de significado, né? Ele disse que faz tempo que não entra num campo de futebol e fazer isso aqui em Campinas. Lembrando que tanto o Luiz Fabiano quanto o Amoroso são campineiros, são aqui de Campinas. O Amoroso se tornou cidadão campineiro, né? E começaram nos times aqui da cidade. O Luiz Fabiano começou na Ponte Preta e o Amoroso no Guarani. Depois seguiram carreira aí pelo Brasil, pelo mundo, deixaram seus nomes na história do futebol e agora realizam esses jogos, primeiro no dia 8 de outubro e depois no dia 2 de dezembro, 2/12. Volto com você no estúdio. Valeu, Guilherme Leal, então, com as informações, né, sobre o Jogo da Família, muito legal, né? Mais uma edição chegando para essa temporada e vai se tornar, ao que tudo indica, uma tradição aqui no nosso calendário de Campinas. Isso é muito legal, porque sempre nos dá a oportunidade, principalmente aos nostálgicos, né, de vivenciar ali um contato maior com jogadores que nós idolatramos. O ano passado, né, Carlão, um cara que eu sempre gostei muito de ver jogar na minha adolescência, estava ali vendo de perto, era o Deco, cara. Eu gostava muito de assistir o Barcelona. De repente o Deco estava ali na minha frente e foi muito legal ver a batida do Deco diferenciada. É um jogador que, por mais que o condicionamento físico seja diferente, né, Carlão? A qualidade, ela sempre estará ali, né? Ah, sem dúvida. Eu também tive o prazer de trabalhar no jogo do ano passado. Teve Deco, teve Djalminha manquitolando e tal, mas, poxa, que coisa sensacional. O próprio Amoroso, né? Fazedor de gol.
tivemos Elano, também participou, ou seja, tantas feras, né? E legal, também estou com você, vai se tornar aí corriqueiro este evento, tradicional, e que esta versão 2023 seja um sucesso também, como fora de 2022. E isso atrai o público também, né, Guarizo? Principalmente para a nova geração, né? Que muitas vezes não viu esses craques aí dos anos 90, dos anos 2000 jogando ali ao vivo, né? Porque a paixão, ela passa de pai para filho, né? Às vezes nem sempre o pai e o filho têm os mesmos times, né? Mas principalmente para o torcedor de Campinas, né? Que viu esses momentos de ouro dos times de Campinas, né? Tantos craques que saíram daqui para a seleção brasileira, né? Então vale muito a pena. E é o que você falou, né? O toque de bola é diferenciado. A gente tem um futebol tão igual hoje, né? Tão físico. Você vê a habilidade desses caras, é uma outra coisa, né? O jeito de bater na bola, o drible, o passe longo, vale muito a pena, além, claro, do caráter solidário desses jogos, né? Então é espetacular, tem que ser uma tradição mesmo e tem que ter mais público, cada vez mais. É isso aí. Bom, vamos com informações do futebol paulista. Vinícius Moura está chegando, meio de semana decisivo nas competições sul-americanas, principalmente para Palmeiras e Corinthians, Vini Moura. Corinthians e Fortaleza começam a decidir hoje uma vaga inédita à final da Copa Sul-Americana. As duas equipes se enfrentam na Neoquímica Arena a partir das 9h30 da noite. O Corinthians chega para esse jogo com o elenco completo, sem qualquer problema por lesão. O lateral Fábio Santos e o meia Renato Augusto, que saíram do banco contra o Botafogo na sexta-feira, iniciam a partida de hoje. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve escalar o Wesley na ponta esquerda. A provável formação corintiana tem Cássio, Wagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Matias Rojas, Wesley e Yuri Alberto. O Fortaleza é o primeiro time do Nordeste a chegar à semifinal da Sul-Americana. A equipe comandada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda venceu 7 dos últimos 8 jogos na temporada. O último triunfo foi no Morumbi contra o São Paulo na semana passada. A formação do Fortaleza deve ter João Ricardo, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellington e Pochettino, Guilherme, Marinho e Lucero. O São Paulo joga amanhã pelo Brasileirão em meio às comemorações pelo título da Copa do Brasil. O tricolor terá pela frente o Coritiba no Morumbi a partir das 7 da noite. O técnico Dorival Júnior irá definir hoje o time que ele mandará a campo. O São Paulo é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. O Coritiba é o lanterna com 14. Palmeiras e Boca Juniors voltarão a se enfrentar na quinta-feira, depois de 5 anos. Os últimos jogos entre esses times foram em 2018, quando se enfrentaram 4 vezes pela Libertadores. Na fase de grupos, uma vitória do Palmeiras e um empate. Na semifinal, o Boca Juniors venceu um jogo e empatou outro, classificando-se para enfrentar o River Plate na decisão daquele ano. Entre as dúvidas na formação do Palmeiras está o lado em que irá atuar o atacante Arthur. Pelo esquerdo, como nos últimos 3 jogos, ou pelo direito, lado pelo qual ele estava jogando antes da lesão de Dudu. O Santos deve manter o técnico Marcelo Fernandes até o final deste ano. O Peixe tentou a contratação de Fábio Caribe, que está no Japão, mas não houve acerto. O alvinegro não conseguiu avançar também com outros nomes buscados para o cargo de treinador. O Santos voltará a campo no domingo contra o Vasco na Vila Belmiro. De São Paulo, Vinícius Moura. Boa, Vini Moura, com informações então sobre os jogos decisivos, né, de Palmeiras e Corinthians principalmente, né, depois da gente falar bastante sobre essa conquista do São Paulo, muito importante, né, sobre Copa do Brasil. E agora, Fábio, atenções voltadas para a Sul-Americana, Corinthians jogando contra o Fortaleza em casa, precisando, né, Fábio, abrir uma vantagem boa hoje, porque o Fortaleza é um time que promete endurecer para o Corinthians, né? Exatamente, o Fortaleza vai jogar a vida. Foi muito legal ver a saída dos jogadores do Fortaleza lá do aeroporto, lá em Fortaleza, né? Fizeram muita festa os torcedores, foi muito legal, muita gente participando, fazendo aquela rua de fogos também, dando apoio para o time do Fortaleza, mas a obrigação do Corinthians é vencer hoje para abrir um placar suficiente
para conseguir essa vantagem jogando no Castelão semana que vem. Muito complicado jogar no Castelão. Há pouco tempo, há 10 dias, o Corinthians foi para lá, perdeu de 2-1 do Fortaleza, e o Corinthians tem que sair com uma boa vantagem hoje da Arena, empurrado pelo torcedor, para poder decidir se classificar de forma inédita para a final da Sul-Americana na próxima semana, né, Julião? É isso. O meu caro Guarizo, tem também no meio de semana essa decisão para o Palmeiras. Vida dura para o Palmeiras, né? O Boca e Palmeiras, historicamente, sempre foram jogos bem acirrados, né, Guarizo? E esse é o principal ponto, Júlio, porque se você pegar tecnicamente hoje, né, eu estava até vendo um comentário ontem na televisão de que desde que o Cavani chegou, o Boca Juniors caiu de nível ao invés de subir, né? Mas o problema é a mística da camisa, né? Vamos lembrar. 2018, por exemplo, na primeira fase, o Palmeiras ganha dentro da Bomboneira por 2-0, um golaço de cobertura do Lucas Lima, chega na semifinal, toma 2 gols na sequência, um do outro, e aí já chega no Allianz Parque praticamente eliminado, né? Então, a camisa iguala esse confronto, e também vamos combinar que o Palmeiras não tá jogando bem, né? Já são 2 jogos sem fazer gols aí, né? Não, teve o gol contra o Cuiabá, perdão. Contra o Cuiabá? Contra o Goiás, no último minuto lá. Mas o Palmeiras está sentindo um pouco a falta do Dudu, com o Mike jogando no ataque, cria, mas acaba não pondo a culpa no Mike, tá? Falando do time de maneira geral. O time cria, mas não tá finalizando bem. O último jogo contra o Grêmio, um excesso de cruzamentos, então prevejo um confronto bastante difícil, viu? Principalmente por causa da camisa do Boca Juniors. O brasileiro não pode tremer na Bomboneira, é o primeiro passo. É isso, daqui a pouco a gente volta para falar também sobre a dupla campineira, inclusive com muita análise sobre André, ex-balada. Carlão de Freitas vai dar a palavra. 11h31. Repórter CBN. Terça-feira, 26 de setembro de 2023. O general Augusto Heleno rebateu o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula e afirmou durante depoimento à CPMI dos ataques golpistas que houve transição entre os 2 governos e nada ficou sob o tapete. Heleno citou a tentativa de bomba nos arredores do aeroporto de Brasília e disse que não teve qualquer participação com os atos. O militar é ouvido no colegiado em meio às suspeitas de um plano de intervenção militar articulado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Eleitoral solicitou à Procuradoria-Geral da República que o deputado federal Pastor Isidório, do Avante, seja investigado por transfobia contra a deputada Érica Hilton, do PSOL. Em sessão na Câmara dos Deputados, o parlamentar se referiu à parlamentar no pronome masculino e a chamou de meu amigo. De acordo com o órgão, Pastor Isidório feriu a lei que estabelece a violência política de gênero. A Justiça de Minas Gerais suspendeu a decisão que condenava a Meta, responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, a pagar 20 milhões de reais por danos coletivos e mais de 5 mil reais de indenização individual a todos os usuários que tiveram os dados vazados entre 2018 e 2019. No documento, o magistrado também mudou as regras para o requerimento individual. Agora, o usuário vai precisar comprovar que teve as informações vazadas. Cientistas indianos não conseguem se comunicar com a sonda enviada à Lua em agosto deste ano, desde que ela entrou em modo de suspensão para hibernar. A manobra foi implementada pela equipe para proteger os componentes elétricos e possibilitar com que os equipamentos sobrevivam às condições noturnas lunares geladas. Com a missão, a Índia se tornou o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua, ainda não explorado. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 36 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes desta terça-feira e agora vamos falar sobre a dupla campineira, meu caro Antônio Lupe. Começamos com informações do Guarani, que com o encerramento da 29ª rodada não está mais no G4, pelo menos neste momento, né, Lupe? Exatamente, Júlio, tudo por conta, né, da vitória do Juventude ontem em cima do Avaí fora de casa e também o resultado positivo do Novo Horizontino em cima do lanterna da Série B, o ABC. Com isso, o G4 foi finalizado, a rodada foi finalizada, a 29ª rodada, e o G4 tem o Vitória com 55, o Sport com 53, o Novo Horizontino com 51 e o Juventude com 50. É o mesmo número de pontos que o Guarani, quinto colocado, porém, o Juventude ele leva vantagem nos critérios de desempate. O primeiro critério é vitória, o Juventude tem 15, o Guarani tem 14, e por isso o Bugre, neste momento, está fora do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estava até comentando com o Carlão, né, quanto um tropeço pode mudar essa classificação, porque Vitória, Sport, Novo Horizontino e Juventude, eles venceram na rodada. Guarani e Criciúma foram derrotados e, consequentemente, acabaram aí ficando fora do grupo dos 4 melhores times da Série B. Porém, o Guarani tem um confronto direto no próximo sábado contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, terceiro colocado, o Guarani com o quinto, 1 ponto de diferença entre os dois. Então, se o Guarani vencer, ele volta ao G4 da Série B e, por isso, o apoio da torcida é fundamental. Vários jogadores, a campanha para adesão do sócio, para a compra dos ingressos. Pegorari hoje teve um vídeo divulgado através das redes sociais do Guarani chamando o torcedor, porque é um duelo importantíssimo esse contra o time de Novo Horizonte. O jogo acontece no sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Provavelmente o técnico Humberto Louser deve contar com força máxima, não tem nenhum desfalque por suspensão, não tem ninguém no departamento médico, e ele tem a volta do Lucas Araújo, volante que ficou fora do duelo contra o CRB. Portanto, são informações importantes que o Bugre tem pela frente, lembrando também desses confrontos, né? Além do Novo Horizontino, depois tem o Vila Nova, que é o 8º colocado em casa, mas também é uma equipe que briga pelo G4, e aí tem o Vitória depois, o Mirassol. 4 confrontos diretos que o Guarani tem em sequência na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o discurso dentro do elenco do Guarani é pensar jogo a jogo. Por isso, foco total no Novo Horizontino. Sábado, confronto direto. Um jogo que promete muitas emoções
para o torcedor bugrino, viu, Júlio? Sem dúvida nenhuma, né, Carlão? Até porque agora, de fato, ganha um caráter decisivo esse jogo, né? E vamos lembrar, não só o Novo Horizontino, depois o Guarani tem em casa o Vila, que também, de certa forma, é um confronto direto, ou seja, como o Lupe está passando, o Brinco de Ouro será uma peça, uma ferramenta fundamental para o Guarani voltar ao pelotão de acesso. O camisa 10, Júlio. O Brinco de Ouro vai ser o camisa 10. A gente sabe da força do Guarani quando ele joga na Taba Bugrina, a mobilização que está acontecendo dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o mesmo movimento, o mesmo envolvimento que toda a entidade bugrina teve para o derby, por razões óbvias, não só pela rivalidade, mas também para o campeonato, eu acho que tem que ter para este jogo contra o Novo Horizontino. Sábado, 17 horas, menos de 10 mil pessoas, eu acho que é inaceitável pela necessidade do resultado, pelo momento que o Guarani se encontra, por tudo que a diretoria tem feito em cada jogo em Campinas. É claro que agora esta partida ela já tem um caráter mais decisivo, uma responsabilidade um pouco maior, então ela vai ser cercada de tensão, até porque o adversário, além de viver um grande momento, até melhor que o do Guarani, ele tem um total interesse na partida. É uma vitória do Novo Horizontino sobre o Guarani em Campinas, praticamente encaminha o acesso do Tigre de Novo Horizonte. Então é um jogo fundamental. E o acesso do Guarani passa por estas duas rodadas. Creio que menos de 4 pontos complica demais a vida do Bugre na luta pela Série A. De 4 a 6 pontos, o Guarani continua nesta rota rumo à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ótimas notícias o Lupe traz com relação à utilização dos principais jogadores, os titulares, esse meio-campo que deu tão certo, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, a volta do Lucas Araújo, que é um 12º jogador também, importantíssimo, caso o técnico Humberto Lousa necessite, né, dos trabalhos do Lucas. Então é um jogo fundamental. É um jogo importantíssimo, é mais uma final de campeonato brasileiro na vida do Guarani. Os pontos corridos, eles dão esta situação, né? De a cada jogo ser uma decisão, e esse contra o Novo Horizontino, vital. É o terceiro colocado com 51 pontos, o Guarani é o quinto com 50, uma vitória, as posições podem se inverter, e o Guarani sim continuar vivo nesta caminhada rumo ao Brasileirão 2024. E são 9 jogos agora, né, Guarizo, pela frente. O Guarani tem aí 2 jogos em casa. Mesmo que tenha perdido o último jogo, o Guarani estava numa sequência aí de 5 jogos sem derrota, 4 vitórias dentro dessa série. Ou seja, a campanha é sólida, né, Guarizo? Dá para recuperar, né? É sólida, é boa e são confrontos diretos, como disse o Lupe, né? Então, uma derrota para o CRB dentro de Maceió é normal. O Eliel tá fechando a câmera aqui, só que a câmera tá fora, mas tudo bem. Então, a torcida tem que jogar junto, né? O Brinco de Ouro tem que ser a taba do Bugre, e é a questão de... Volta aqui, microfone! A questão, então, de conquistar esses pontos, que é uma... frase que eu vou inventar agora, Júlio, que serão jogos de 6 pontos. Você nunca ouviu essa, né? Essa é boa. Essa é nova, sempre trazendo inovação para nossa programação, isso é importante. Um divisor de águas, né? Um jogo de 6 pontos. Isso aí vale muita coisa. O Fábio Chad... Final de Copa do Mundo. Final de... o Humberto usou algo parecido, né? O Humberto usou algo parecido. O Fábio e o Carlão tá falando, né, sobre o fator torcida ser importante. E é uma oportunidade também, o fator Brinco de Ouro ser importante, é uma oportunidade também da torcida do Guarani seguir com essa boa média de público, né, Fábio, do segundo turno. A galera bugrina tem comparecido ao Brinco, e acho que mesmo com a derrota na última rodada e saindo do G4, o torcedor não pode deixar de acreditar, né, Fábio? Não, claro que não. A situação do Guarani é muito boa. Há tempos o Guarani não tem essa oportunidade de voltar à Série A dessa forma. E tem que servir de exemplo o jogo contra o Tombense, né, há 2 domingos passados, né, há 2 domingos, quando o Guarani pôs bastante gente, quase cerca de 9 mil pessoas no Brinco de Ouro, apoiando a equipe. E agora o principal fator é um jogo contra uma equipe que está lutando diretamente por uma das vagas, e a torcida, a pressão da torcida vai sendo importantíssima. A gente sabe como o Brinco de Ouro é um fator que ajuda muito o Guarani. E o Guarani, nesses últimos 9 jogos aí, ganhando 5, não é certeza, mas praticamente decreta a volta à Série A. Então, cada jogo tem que ser uma final mesmo, como você disse. E essa oportunidade a torcida bugrina não pode deixar passar. Sábado, 5 horas da tarde,
um horário bom também, horário legal para ir. Tem que encher o brinco de ouro e prestigiar o Bugrão rumo à Série A 2024. Grande Fábio Chaves. Fábio Chaves é demais. Daqui a pouco tem informações da ponte André, hein? André está fora da macaca, com direito a um obrigado por tudo, da ponte lá. Vamos tentar entender o que aconteceu com essa saída do André. Já já o Lupe explica tudo isso e muito mais. Agora são 11 horas e 44 minutos. CBN, Central Brasileira de Notícias. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Arroz branco tipo 1 saboroso, pacote 5 quilos, R$19,80. Refrigerante Guaraná Antártica ou Pepsi PET 1,5 litro, R$3,79. Café tradicional ou extra forte 3 corações Paute ou a vácuo, 500 gramas, R$13,99. Ofertas válidas até 29 de setembro nas lojas Açaí de São Paulo, exceto Limeira. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes e agora vamos com informações da ponte, né, que teve a saída inesperada, pelo menos no meu caso foi, Lupe, quando eu recebi a informação, né, que o André estava de saída, rescindindo o contrato, eu me surpreendi, não esperava essa saída. Nos conte melhor sobre essa saída do camisa 90 da Macaca. Júlio, confesso que também fui pego de surpresa com essa notícia que foi publicada ontem, já tarde da noite, né, e a Ponte Preta confirmou também ontem, por volta das 11 horas da noite, que André e a Ponte Preta acabaram entrando em um acordo e a rescisão do contrato ela foi concluída, né? O André ele tinha vínculo com a Ponte até o final da Série B. Foram poucos jogos, foram apenas 10 partidas que ele fez pela Ponte Preta. Marcou um gol e foi um golaço contra o Vitória naquele empate em 2-2 no estádio Moisés Lucarelli. Uma bicicleta praticamente de fora da área, mas foi só. O André nos últimos jogos perdeu espaço, né? Teve um problema muscular, voltou contra o Guarani, ficou no banco e depois entrou ainda no primeiro tempo e perdeu um pouco de espaço nesses últimos jogos sob o comando do técnico Pintado. Portanto, o André está fora da Ponte Preta. Vou até ler a nota que deixou o Carlão indignado. A Ponte Preta colocou o seguinte recado: obrigado
André. A diretoria da Ponte Preta, em comum acordo fechado com o atleta nesta segunda-feira, anuncia a saída do atacante. Agradecemos pelo período em que esteve no Majestoso, trabalhando como profissional íntegro e deseja sorte e sucesso nos novos desafios. E essa notícia, ela também não é nada boa porque o Pintado, na verdade não o Pintado, a Ponte Preta, ela tem um problema no ataque, os números mostram isso. Tem um dos piores ataques da competição. Levantamento que fiz, foram mais de 16 formações diferentes durante a Série B em relação ao ataque. E mais uma vez o Pintado vai ter que quebrar a cabeça para montar o sistema ofensivo da Ponte contra o Lanterna ABC, jogo que acontece sábado às 6 horas da noite, lá no Frasqueirão, em Natal. Não tem o Gé, que está suspenso, não tem o André, que foi embora. Eliel é presença certa. Agora resta saber quem serão ou quem será os companheiros de André. Se vai o Paulo Baia, se vai o Thales, enfim. Mais uma vez, Pintado vai ter que mexer no ataque da Ponte Preta para esse duelo lá no Rio Grande do Norte, Júlio. E aí, Carlão, saída do André é menos uma opção aí para a reta final da Ponte. É uma passagem, claro, muito decepcionante, né, Carlão? Olha, Júlio, são várias situações essa saída do André. Eu sou um crítico ferrenho da diretoria da Ponte, né? Eu acho que a Ponte ela está nesta situação muito graças a esse pessoal que assumiu. Porém, eu tenho algumas ponderações com relação à chegada do André. Não vou dizer nem a trajetória do André na Ponte. Eu sou um cara, eu tenho um defeito que eu acredito sempre no talento. Eu acho que o talento sempre vai desabrochar, independente da idade. Então eu acho que eu achava que o Luan iria jogar no Corinthians. Eu nunca tiraria o Gabigol numa final de Copa do Brasil. Eu achava que o André poderia render na Ponte. Eu acho que o Neymar vai ser o melhor do mundo ainda. Então eu tenho essas ilusões, essas fantasias. E com relação ao André, eu até entendo a contratação dele. A Ponte estava necessitando de um jogador de qualidade. O André tem qualidade, isso é inegável. Se fosse aquele André do Sport Recife, com certeza ele ajudaria. Então, acho que eu vejo muitas críticas nas redes sociais. Tá, o André não tinha um histórico positivo, realmente. Mas por que não dar uma oportunidade ao talento? Porque o talento é inegável que o André tem. E mais uma vez, infelizmente, para o torcedor ponte pretano, não deu certo. Era uma baita oportunidade para o André também voltar ao cenário, né, voltar ao mercado, mas isso não aconteceu, embora ele tenha feito um golaço. Agora vem a situação ruim, a minha crítica. Como a Ponte ela se esconde, ela não tem esse relacionamento mais aberto com a imprensa, não digo nem com a imprensa, mas com a torcida, nos leva a pensar em várias situações. Por que o André saiu? Tudo bem, ele não é nenhum craque, ele não é nenhum Ronaldo Fenômeno, ele não tem sido um jogador atuante com a camisa da Ponte, mas ele é necessário hoje. Nessa situação que a Ponte vive hoje, você se apega em fio desencapado. Então o André era um cara que estava no contexto. Agora, por que ele saiu? Sendo que ele vinha jogando, né? Titular ou não, mas ele vinha atuando. Aí nos dá a entender o quê? Aconteceu alguma coisa? Problema de salários atrasados, se é que os salários estão atrasados. Então, e isso que às vezes incomoda não a imprensa, mas incomoda o torcedor. O torcedor, aí ele começa a imaginar várias situações. Então, por isso que quando a gente fala, vamos jogar limpo com a torcida da Ponte, vamos falar realmente o que está acontecendo, porque independente da fase técnica do André, que era horrorosa realmente, né? Se for até por deficiência técnica, tudo bem, é uma justificativa. Mas agora, nesse deserto de qualidade técnica que a Ponte vive hoje, o pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, você abre mão de um jogador como o André, mais uma vez, não tá jogando nada. Mas, cara, se a gente dispensar quem não está jogando nada da Ponte Preta, vai sobrar quem? Só o Kaique França para enfrentar o adversário. Então, realmente, fica aí essa situação, esta baita interrogação em mais uma situação aí envolvendo a Ponte Preta. Mas, realmente, o agradecimento é um obrigado por nada, né? O que ele fez com a camisa da Ponte? Nada. E é uma decepção, né, Guarizo? Assim, o André é uma marca, né? Todo mundo, inclusive, não tem como desconstruir o André Balada, porque na imprensa tudo bem, você pode ir lá falar assim, ó, vamos usar o André Balada para o jogador pegar mal. Mas quem manda é a rede social, é a torcida, e ele é conhecido
por conta das fotos, dos tempos de Atlético, do Santos, enfim. Mas todo mundo sabe quem é o André. Só que aquele André mais jovem, parceiro do Neymar, que foi bem no esporte do Atlético, a gente viu um jogador muito distante aqui na Ponte desse cara, né, Guarizo? Sem dúvida, eu peguei até os números aqui, né? 1 gol em 10 jogos, ou seja, aproveitamento de 10%. Ele é responsável por 5,8% dos gols da Ponte em todo o campeonato, porque em 29 rodadas a Ponte fez 17 gols. Um foi dele, aquele golaço. Gol do Fantástico, mas só conta um como qualquer gol feio, né? Eu acho que quando chega o André, o torcedor deve ter tido aquela esperança. Agora a gente tem centroavante. Quem gosta de jogar videogame faz as atualizações lá. Nossa, vou jogar com a Ponte porque tem o André que é artilheiro. Mas dentro de campo não funcionou. Mas agora o que chama muito a atenção é isso que o Carlão falou. Por que agora? Se ele tivesse uma outra proposta, se é que ele tem, se a Ponte precisa diminuir o gasto, né, o gasto mensal, se o André veio ganhando muito, não sei se veio ou não sei como é que, se foi empresário que pagava ou ajudava a Ponte a pagar, mas o problema é isso, perdeu a grife, perdeu um jogador numa posição que praticamente não tem, tá usando o Eliel tá indo até bem, mas, não você, Eliel Almeida, o Eliel é o jogador da Ponte, tá, mas você vai bem também no Arena, mas o centroavante não tem no momento, né? E o André, ele é aquele jogador que preocupa zagueiro, por mais que ele não esteja jogando bem. Então é muito esquisita essa saída dele da Ponte, mesmo no time que tem 17 gols no campeonato. O contexto não é assim, mandou o André. Tudo bem, o André tá mal realmente, né? Mas, por exemplo, eu vou ao encontro do que o Guarizo disse. Por que agora? Como que manda embora um cara que esteve no jogo contra o Mirassol? Sabe? Se levar, tá jogando nada. Então tá, então manda embora. Tá, é uma justificativa. Mas me estranha, realmente me estranha. E esse mistério, essa nebulosidade que envolve a Ponte Preta hoje, nos faz pensar em vários argumentos. Deficiência técnica, atraso de salário, balada... qualquer coisa, né? Uma vez que a Ponte ela não é clara com o seu torcedor. Então, realmente é uma situação estranha, no mínimo estranha, essa saída do André neste momento da competição, em que a Ponte não tem um ataque efetivo, não tem peças de reposição e está aí contando os minutos para entrar na zona de rebaixamento. Vida duríssima aí para a Ponte, que vai precisar, né, de muita força nesse momento para se recuperar dentro da classificação. O Fábio Chaib também um pitaco sobre a passagem do André, né? E a Ponte agora perde aí uma opção do ataque. O Eliel, né? O jovem Eliel tem sido esse cara com Pintado. Agora, Fábio, a corda tá apertando pro Pintado, né? Se não vencer o Lanterna, é fora de casa. Eu acho que se não vencer, vai ficar mais difícil ainda sustentar o trabalho do Pintado, né, Fábio? Exatamente, mas essa história do André era uma pedra cantada já, né? A gente já sabia que o André há muito tempo não joga futebol com uma referência como já tinha jogado há tempos, veio para ajudar a Ponte Preta, mas a gente sabe que não estava na melhor forma física. Esse momento da Ponte Preta é muito complicado, Ponte Preta tentando fugir da zona de baixo da tabela, muita pressão, torcida pressionando a equipe. Em relação ao Pintado, Pintado sabe que esse jogo contra a ABC não tem nem que negociar, né? É inegociável, mesmo jogando fora de casa, Ponte Preta tem que fazer os 3 pontos. Se bem que a ABC ontem perdeu para o Novo Horizontino, marcando um gol ainda, com o time que está no G4. O ABC pode ter dado uma respirada, até uma animada, mas a Ponte Preta tem que vencer o Lanterna para querer sair dessa zona incômoda que está. Caso não aconteça isso, acho que o Pintado corre risco, sim, para essas últimas 8 rodadas que virão pela frente, para a Ponte Preta sair dessa zona incômoda. Ontem a vitória do Juventude sobre o Avaí até ajudou a Ponte Preta, que o Avaí não encostou, mas não pode ficar contando com a sorte toda vez, né? Tem que mostrar no futebol para vencer e para deixar aquela parte de baixo da tabela. Perfeitamente. Então, a Ponte aí tem agora essa questão de ter uma opção a menos no ataque com a saída do André. Ele que certamente estará aí entre os gols mais bonitos da Série B, né? O gol, de fato, contra o Vitória foi um gol muito bonito, mas insuficiente dentro das apresentações do André com a camisa da Ponte. Mais algum detalhe da Macaca por hora, Antônio Lupe? São duas dúvidas, né? Rapidamente, para o jogo contra o ABC, no Fábio Sanches, né? Que tem ficado fora por conta de um problema muscular, e Gabriel Silva também. Ambos estão buscando aí a recuperação para esse jogo de sábado, mas particularmente pela viagem e o pouco tempo de trabalho, eu acho difícil a presença dos dois, Júlio.
Maravilha. Mandar aqui um abraço para Daiane Valentina. Tá lá em Araras. Dali União São João de Araras. Aê! União Campeão, tá... hein? É. Vai ser, Pegou né? um subidão, hein? Vai brincando aí. Grande União. Do nosso querido amigo Nilcinho, né, cara? Eita. Gui Perangeli, Nilcinho, tem vários. Que aí. timaço, hein? PG, né? PG. Pôs até a cabeça da Arara pra apresentar o Globo Esporte de União, lá. União São João é o time do momento. É o time do povo, né? Já diria o outro. Invadiu São Carlos. Gente, terminando aqui o CBN Esportes dessa terça-feira. Amanhã a gente volta com toda a repercussão do jogo do Corinthians, a preparação do Palmeiras e, é claro, todos os detalhes dos times da nossa região. Às 4 horas tem Arena CBN no comando de Eliel Almeida. Amanhã às 11 horas, com todo o timaço, o CBN Esportes estará aqui esperando você. Um abraço, até lá. Valeu! CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus.